Termina amanhã o prazo para que os deputados indiquem os nomes para concorrer à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Vários nomes já foram cogitados para o cargo, mas a Associação de Promotores quer a indicação de conselheiros ficha limpa. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Turim. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Promotor, a Associação do Ministério Público e também a rede de controle da qual o Ministério Público faz parte, fez algumas observações, alguns apontamentos aí na indicação do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Na avaliação do senhor aí, o que é mais importante, o que é fundamental nessa escolha? Bom, a rede de controle da qual o Ministério Público, a associação faz parte e outras entidades, já quando da nomeação do próprio conselheiro Bosaipo, se questionou que a indicação e a nomeação de conselheiros que não preenchessem os requisitos exigidos pela Constituição da República. Então, o fundamental é isso. Não importa se o conselheiro a ser indicado é ou não é político. Não importa se ele é ou não é membro da administração pública. O que importa é que ele preencha os requisitos exigidos pela Constituição da República. Então, veja bem, o conselheiro do Tribunal de Contas é uma função equiparada à de um juiz. Na verdade, equiparada à de um desembargador, já que eles estão em grau de tribunal, né? É um tribunal de contas, equivalente, no caso, ao Tribunal de Justiça. Então, são julgadores, são juízes, que julgam as contas públicas, que julgam a aplicação de recursos públicos, que julgam destinação de recursos públicos, que julgam aposentadorias, atos de gestão. Então, obviamente, a Constituição exigiu das pessoas que vão ocupar esses cargos um determinado grau, né, de conhecimento. Então, ela fala notórios conhecimentos em direito, em administração pública, em contabilidade, em finanças públicas. Exigiu também uma prática desses conhecimentos. Então, não basta você ser mero conhecedor. A Constituição diz que tem que ter, no mínimo, 10 anos de exercício de função na qual se exija estes mesmos conhecimentos jurídicos, de economia, de administração e financeira. E, além disso, exigiu os requisitos mais subjetivos, que são idoneidade moral e reputação ilibada. Então, para uma pessoa ser conselheiro do Tribunal de Contas, independente da sua origem, se ela é política ou não é político, ela tem que preencher esses requisitos. Pois é, mas no rito da Assembleia, divulgado pela Assembleia, isso não fica claro, né, promotor? E isso é bom a gente frisar, porque esse cargo no TCE já foi muito criticado por ser uma indicação política, já que é um cargo de controle. Isso. Já uma que coisa é a questão da indicação. Então, a Constituição diz que parte dos integrantes do Tribunal de Contas serão indicados pelo Poder Legislativo. Então, não podemos questionar que a indicação é, sim, de competência e atribuição da Assembleia Legislativa. Isso não pode ser questionado. A Assembleia tem esse direito de fazer a indicação. Agora, para fazer a indicação, a Assembleia tem que obedecer à Constituição. Ela pode indicar qualquer um, vai dizer, eu gosto muito daquele lá porque ele é torcedor do Flamengo, vamos dizer assim, embora eu não goste de torcedor do Flamengo. Mas tudo bem, gosto muito daquele lá que é torcedor do Flamengo, vou indicá-lo para o Tribunal de Contas. Opa, peraí. Não, mas a Assembleia pode indicar, a indicação é dela. É dela a indicação, mas ela não pode indicar qualquer um. Ela tem que indicar alguém que preenche os requisitos exigidos pela Constituição. E é um ato, a nomeação em posse de um conselheiro do Tribunal de Contas é um ato complexo. Ela tem parte desse ato de atribuição da Assembleia, no caso a indicação, outra parte é do Poder Executivo, no caso a nomeação, e outra parte é do próprio Tribunal de Contas, no caso a posse. É óbvio que se a Assembleia indica alguém que não preenche os requisitos, o governador pode se recusar a nomear? Pode, já que para nomear ele tem que nomear alguém que preencheu os requisitos.
Se o governador nomeia alguém que não preenche os requisitos, o tribunal pode se recusar da posse? Pode, porque ele só pode dar posse para quem preencher os requisitos. Então, o que o Ministério Público e a rede de controle e demais órgãos estão fazendo nesse momento é buscar uma conscientização aos senhores deputados, parlamentares. Olha, o interesse primordial aí é o bom funcionamento do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico e tem que ser, então, composto por pessoas que possuam ao saber, a competência necessária para exercer essa função, e cabe aos deputados fazer essa indicação. Né? Vamos respeitar o direito da Assembleia a fazer indicação? Sim, que é da Assembleia esse direito. Agora, a Assembleia Legislativa também deve respeitar o interesse público, o interesse do Tribunal de Contas e, principalmente, respeitar a Constituição, Promotor, fazendo a indicação de alguém que preenche os requisitos. Promotor, se um determinado conselheiro foi indicado, nomeado, empossado, o Ministério Público, por exemplo, entender que esse indicado, nomeado e empossado não atenda os requisitos legais, pode haver um questionamento no campo judicial disso? Obviamente que sim. Já houve, tanto aqui em Mato Grosso e já houve em outros estados. Por exemplo, no próprio caso do ex-conselheiro Bosaipo, quando ele foi indicado, à época ele era deputado e respondia a inúmeras ações de improbidade propostas pelo Ministério Público e ações criminais. Não havia sido condenado. Não havia sido nem julgado nem condenado, mas respondia a uma grande quantidade de ações. À época, o Ministério Público questionou que o fato dele responder a todos esses processos retirava dele a chamada reputação ilibada. Aí, de outro lado, existe uma contraposição. Isso, que é o argumento seguinte, de que... E hoje existe a contraposição que é a seguinte, olha, ele pode ser indicado porque ainda é ficha limpa porque não foi condenado. Isso. Esse é um problema. É um problema. Vamos lá. A gente entende, e naquela época mantivemos esse entendimento, tanto que o Ministério Público ingressou com um mandado de segurança para tentar impedir a posse e depois com uma ação civil pública que anos mais tarde foi julgada procedente, dizendo que a pessoa não preenchia os requisitos. Nós temos que fazer uma diferenciação entre ficha limpa e reputação ilibada. Veja bem, é óbvio que a pessoa que tem uma condenação judicial confirmada em segundo grau de jurisdição, portanto, deixa de ser considerada ficha limpa. O que a lei de ficha limpa fala é isso, uma condenação por órgão colegiado. Então, obviamente, a pessoa que tem essa condenação tem reputação ilibada? Não, não tem. Agora, o conceito de reputação ilibada é mais amplo, mais abrangente do que o conceito de ficha limpa. Veja bem, se a pessoa quer procurar um cargo público no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, em qualquer outro órgão, fez um concurso, vai se inscrever depois do concurso para exercer o cargo. É exigido dele o quê? Uma certidão de antecedentes. Né? Se ele responde a vários processos ou a alguns processos, ele pode ser barrado nisso. Ah, mas ele ainda não foi condenado. Mas aí, nesse caso, o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Eu não posso correr o risco de colocar para administrar ou para julgar as contas de quem administra a pessoa que já responde a um processo por corrupção, por exemplo. No caso aí mas ele pode vir a ser considerado inocente? Pode vir a ser considerado inocente. Então ele perdeu uma oportunidade? Perdeu uma oportunidade. Agora, e se ele vier a ser condenado? O prejuízo para a administração pública, no caso, para o funcionamento do Tribunal de Contas, é muito maior. Então, nesse caso, o interesse público sobrepõe ao interesse particular. Tentando resumir isso, a gente pode interpretar o que o senhor acabou de falar aí, utilizando uma expressão do campo jurídico, indúbio pro società, é isso? É uma forma de indúbio pro societate, concordo com você. Né? Nós temos o indúbio pro réu, que diz assim, olha, na dúvida, você favorece o réu. Mas nós também temos o indúbio pro societate, diz, na dúvida, você favorece a sociedade. Mas vai além disso, né? Na Constituição não existem palavras vãs. A Constituição, quando previu requisitos para alguém
ingressar no Tribunal de Contas, ela não colocou assim, que a pessoa não tenha sido condenada. Ela disse que a pessoa tenha reputação ilibada. O que é reputação ilibada? Não poder constar contra aquela pessoa e o conceito social dela não trazer nenhuma mancha, não trazer nenhum apontamento negativo. É isso que é reputação ilibada. O fato da pessoa responder a um processo já o torna condenado? Não, de maneira alguma. Mas, por exemplo, um processo criminal. Antes do processo criminal ser recebido, existem vários filtros. É o filtro da investigação, o delegado de polícia olha e fala, isso aqui não é crime, não é nada, investiga. Se ele investiga, é porque há um indício de que aquilo pode ser crime. Ele investigou, considerou esse indício, vai para o Ministério Público, que faz uma segunda análise. Não, essa investigação do que o delegado fez, na verdade, o cidadão não cometeu crime nenhum, esse fato não é típico, ou ele agiu sobre uma excludente de ilicitude, legítima defesa, por exemplo. O Ministério Público não denuncia, já é um segundo crivo. Mas passa pelo crivo da investigação, passa pelo crivo do Ministério Público, que entende que existem indícios de crime e oferece a denúncia. O juiz ou o tribunal, para receber essa denúncia, faz um terceiro crivo. Ele analisa se existe, que é o requisito legal para você receber uma denúncia. Análise da existência, da prova, da materialidade do fato, o fato então tem que ter ocorrido, e indícios da autoria do crime. O tribunal analisa isso e recebe a denúncia. Então, assim, a partir desse momento, a pessoa torna-se acusado formalmente do crime. E isso não gera condenação, como eu disse, mas já gera, sim, uma mancha na reputação da pessoa. Isso tornaria, em tese, não detentor dos requisitos necessários para exercer o cargo no Tribunal de Contas, por exemplo. Como também não para exercer o cargo de juiz, de promotor e de vários outros cargos públicos de agentes políticos. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos torcer para que haja uma boa escolha para o bem do Tribunal de Contas e da sociedade. Obrigada, promotor.